Lucas capítulo de número 19, quem achou diga amém. Verso de número 28. Lucas 19, verso de número 28. Na minha Bíblia diz: Jesus entra em Jerusalém. E diz assim, queridos: e depois de dizer isso, Jesus prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam-o e tragam até aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, responda assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai, eu te dou graças, eu te louvo. Peço, meu Deus, a tua bênção. Peço, Senhor Jesus, que fale conosco por meio dessa palavra. Deus, como é bom estar na sua casa. Pai, nós já te sentimos aqui de uma maneira real e viva. O Senhor está no meio dos nossos louvores, mas eu lhe peço, dê-nos de presente agora uma palavra rema, uma palavra revelada do teu Espírito ao nosso coração. Aquela, Senhor, exclusiva e patenteada, que vai fazer parecer, meu Deus, que esse culto é todinho marcado só para falar com essa pessoa que está aí. Pai, é isso que eu oro. Fala conosco, Espírito de Deus, no nome de Jesus. Todos dizem. Queridos, tirando a parte que parece brincadeira, se eu pudesse dar um título a essa mensagem de hoje, seria: jumentinho a serviço do rei. Então a gente vai discorrer hoje essa mensagem a respeito desse animal que foi usado para a glória de Deus. Então, só para quebrar o gelo, eu gostaria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado, segurasse carinhosamente na mão dela, desse um sorriso bem bonito e falasse assim: o rei, um pouquinho mais alto, 30% mais alto, diga: o rei precisa de você. Amém ou não amém? Queridos, vamos lá. Essa palavra jumentinho a serviço do rei foi uma palavra que Jesus colocou no meu coração. E eu quero compartilhar com você. Essa palavra fala sobre chamado, fala sobre serviço. E acontece que Jesus está aqui na reta final do seu ministério. As últimas jornadas do ministério de Jesus na terra estão se encerrando aqui. Aqui é uma semana antes da crucificação. Jesus, ele entra em Jerusalém na sua entrada triunfal, que está aqui, que a gente leu, uma semana antes da crucificação, que seria na outra sexta-feira. Basicamente, Jesus numa sexta, ele entra em Jerusalém com esse jumentinho, e na outra sexta-feira, ele é crucificado. Então aqui a gente está nos últimos momentos que Jesus está na terra, no seu ministério de curas, milagres, já está a caminho já da crucificação. E é bem provável aqui, meu irmão, que Jesus estivesse saindo com uma grande caravana de Jericó. Eu não sei se vocês lembram da história de Zaqueu, o Zaqueu, o pequenininho que subiu na árvore para ver Jesus. Não sei se vocês lembram da história do cego Bartimeu, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todas essas histórias foram em Jericó.
quando Jesus passa por Jericó, saindo da região da Galileia, ele vem descendo para Jerusalém para participar da Páscoa, a Páscoa que ele seria crucificado. Ele passa por Jericó. Quando ele passa por Jericó, na entrada, ele cura o cego Bartimeu. Quando ele entra dentro da cidade, ele vai e vê Zaqueu, e naquela noite ele janta na casa de Zaqueu. E vocês conhecem a história, quando Zaqueu, ele professa a fé, ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens a todos os pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus, ele gerou um grande alvoroço na cidade de Jericó. Pela manhã, depois do jantar da casa de Zaqueu, Jesus vai descendo para Jerusalém. E Jesus, meu irmão, não ia só para canto nenhum. Jesus, ele vai descendo rumo a Jerusalém, e uma baita de uma multidão, uma grande caravana seguia Jesus. E indo tanto para comemorar a Páscoa, que era na outra semana. Vocês sabem, né? Eu estava até falando no Bom Dia Jesus essa semana, que existiam festas que o judeu, onde ele estivesse no mundo, ele saía para ir até Jerusalém. Ou seja, se você fosse judeu e fosse brasileiro, na época da Páscoa você pegaria um avião e iria para Jerusalém para comemorar a Páscoa lá. Era a lei deles. Então vai todo mundo, aquela galera, aquela caravana enorme indo a Jerusalém, e todo mundo naquele alvoroço. Tu viu? Aquele caba que era cego, o cego Bartimeu estava lá no meio. Lá estava Zaqueu, publicano lá no meio e cantando, dizendo: bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. E isso acontece Jesus saindo de Jericó. Nesse meio tempo, antes de chegar a Jerusalém, Jesus para em Betânia. E você acha que a caravana com Zaqueu, com cego Bartimeu, já era uma caravana massa? Entra nessa caravana também um homem que eu não sei se vocês conhecem na Bíblia, que o nome dele era Lázaro. Jesus está indo para Jerusalém, para na casa em Betânia, na casa de Lázaro. E imagina só, numa reunião do culto, um ex-cego, um publicano redimido, um ex-defunto, ex-morto, e muitos outros homens que haviam sido curados por Jesus, todo mundo lá. Imagine, irmão. Eu não sei você, mas eu queria estar lá nem para ver se Lázaro ainda estava fedendo, só para estar lá de lado. Fede mais não, viu? Olha só, 0. É uma catingazinha, mas acho que deve ser de suor, né? De morto não. Tudo isso aconteceu antes dessa entrada triunfal. Pastor Gabriel, por que você está contando esses detalhes? Havia uma multidão gigantesca, e a única coisa que esse povo falava era de Jesus. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: a única coisa que o povo falava era de Jesus. Imagina só Jesus dizendo: eu vou entrar em Jerusalém, e vir uma propaganda humana. Quem trabalha aqui com marketing, com publicidade, sabe que a melhor propaganda é a boca do povo, é ou não é? Melhor do que televisão, melhor do que tráfego pago, melhor do que não sei o que, melhor que outdoor, anúncio de rádio, é a boca do povo. E esse povo que estava saindo desde lá de Cafarnaum, ia todo mundo dizendo: Jesus está indo para Jerusalém, Jesus está indo para Jerusalém, Jesus está indo para Jerusalém. Meu irmão, o bafafá foi tão grande que João, no capítulo 12, dá detalhes. Ele diz que em Jerusalém tinha gregos que nem sabiam quem era Jesus. Ou seja, era um cara lá da Grécia que veio só para Jerusalém para comemorar a Páscoa, sabia nem quem era Jesus, mas do bafafá do povo, olha, ele cura cego, ele cura paralítico, ele cura leproso, ele ressuscita morto, ele conversa com publicano, ele fala com prostituta, ele expulsa demônio. Pô, ficou doido. Quem é esse homem, pelo amor de Deus? Quem é? E o povo dizia: ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Quando? Ele está vindo aí. A gente vem na frente, preparar caminho, mas o homem está vindo aí. Por aí você consegue pensar o burburinho que estava Jerusalém. O povo só falava em Jesus. Só que aí, para a gente entrar nessa mensagem, eu quero falar para vocês o seguinte: o que é que o jumentinho tem a ver com isso? E eu vou dar para vocês um exemplo. Há uns anos atrás, eu tenho um bom amigo, um pastor, amigo meu, da cidade de Baraúna, que nos acompanha, quando eu falo nos acompanha, eu, o pastor Chico, a pastora Jossanete, desde que a gente se converteu. O nome desse pastor é pastor Cláudio, da cidade de Baraúna. Ele já veio aqui algumas vezes na igreja. E eu conheço o pastor Cláudio desde que eu tinha 9 anos de idade. E quando eu comecei a pregar, ele dizia: eu vou levar esse menino um dia para levar em Baraúna.
E passou-se tempo, passou-se tempo, passou-se tempo. Cheguei que um dia, ele marca o dia de eu pregar em Baraúna. E ele fez uma propaganda tão grande do pastor que ia pregar lá. Na época eu já era casado, na época eu já era pastor. Ele fez uma baita de uma propaganda. Uma propaganda assim bem feita, olha. O servo de Deus que está vindo aí, ele ora e milagre acontece. Ele me botou lá em cima. Pastor, por que você está contando esse testemunho? Baraúna é uma cidade pequena, é uma cidade muito grande. Cláudio anunciou lá que estava vindo um pastor de uma palavra de fogo, que orava e milagre acontecia, que orava e o povo se batizava. Lá vai eu, 18 anos de idade, uns 140 quilos, num Uno azul, 2 portas. Eu chego na porta da igreja, a igreja era grande como essa daqui. Eu chego na porta da igreja com um Uno. Quando eu desço do Uno, eu fui levando um obreiro da igreja para dirigir comigo. Ele foi dirigindo, eu estava indo no banco do passageiro. E eu disse: pô, irmão, não vou falar o nome dele não. Irmão, estaciona de lado da igreja. Por quê, pastor? Está vendo o estado do carro, irmão? O Uno estava todo sucateado, irmão, todo sujo de barro, feinho. Disse: estaciona do lado. Disse: por quê? Estaciona do lado. Eu sei que no meio da conversa ele se esqueceu, ele parou na porta da igreja. As irmãs estavam falando do pastor que ia chegar, que era um servo de Deus. Quando eu desço do Uno, pastor Cláudio, é esse aí. As irmãs falaram: é esse? E elas não falaram baixinho não, elas falaram alto e apontando para mim. Elas olharam e disseram: é esse aí. Pastor Cláudio disse: é esse aí. Aí eles perguntaram: o senhor tem certeza que é esse daí? Imagina eu, 4x4, descendo um Uno, quase no décimo, Uno era arrochado. Um paletó que não era meu, que era dado. Desço todo malamanhado do culto. Eu vi o semblante da irmã, foi num dia de círculo de oração, a dirigente fez assim. Aí o pastor Cláudio, vendo a vergonha, disse: irmã, creia. Isso ele estava na porta da igreja. E eu estava na porta da igreja. Irmã, creia. Por quê, pastor Cláudio? Deus usa as coisas loucas e feias desse mundo. Eu disse. Eu falei. Depois ele foi me dizer: pastor, é porque eu fiz a propaganda desse homem, você deu um tiro no meu pé. Por que eu estou contando isso? Uma propaganda gigantesca foi feita a respeito de Jesus. Sobre o rei que cura. Sobre o rei que expulsa demônios. Sobre o rei que dá ordem para os enfermos serem curados, para o paralítico andar, para o leproso ficar limpo, que dá ordem e o morto ressuscita. E de repente Jesus entra dentro de Jerusalém montado no jumentinho. Jesus poderia muito bem vir num cavalo branco imponente. Jesus podia muito bem entrar em Jerusalém e cobrir todas as expectativas que o povo tinha a seu respeito sobre um grande profeta que havia se levantado. Só que Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Quando nós percebemos isso, a gente passa a ter uma visão diferente a respeito do nosso Jesus. Porque nós achamos que para Deus fazer, que para Deus usar, tem que ser uma grande coisa, uma grande pessoa, uma grande obra, algo muito grande, muito imponente. E quando a gente pega a nossa vida e coloca dentro desses quadros, eu não sei vocês, mas eu não era aquele pastor que aquela galera estava esperando, não. E muitas vezes a gente se sente nessa postura de que eu não sou essa pessoa que Deus está querendo usar na terra. Quem está comigo diz amém. Muitas vezes você está esperando você ser esse grande cavalo branco que Jesus vai entrar em Jerusalém, mas você se esquece que ele entra montado em um jumentinho. No livro do profeta Zacarias, capítulo número 9, no verso número 9 diz: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador. Se puder colocar, está aqui já, Zacarias 9:9. Justo, salvador, diga comigo, humilde, montado em um jumento, no jumentinho um crio de jumenta. Aí olha o verso seguinte:
destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos, ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até os confins da terra. Pastor Gabriel, o que é que você está querendo dizer com isso? Deus usa as coisas humildes e simples desse mundo, meu irmão. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Você vai dar um sorriso bem lindo para ela e vai dizer assim: se Deus, fala 30% mais alto, diga: se Deus usa até um jumento, Ele quer usar você. Foi o irmão que disse, não foi eu não, viu? Mas queridos, brincadeiras à parte, eu quero falar para você de algumas características a respeito disso. E quero... Ô pastor, esse eu me quebra. Vai dar certo, irmão. Quais são as características desse jumentinho? Quando Jesus foi dar as características no Evangelho de Lucas, a respeito disso, Jesus disse o seguinte: vão até a aldeia, no verso 30 de Lucas 19. As únicas características que a gente tem a respeito desse jumentinho é: vão até a aldeia, que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, que ninguém ainda montou. Desprenda o jumentinho e traga até mim. Tragam aqui. As únicas características que Jesus deu. Primeiro, Ele está lá naquela aldeia. Como assim, pastor Gabriel? Jesus sabe exatamente onde você está. Quando Jesus informa a seus discípulos, Ele dá aqui um norte, né? Entre Betfagé e Betânia. Jesus informa exatamente a localização da aldeia de Betfagé, onde os discípulos iriam encontrar aquele jumentinho amarrado. Betfagé, ela fica do lado leste dos muros de Jerusalém. Jerusalém, uma cidade polo, né, a capital. Betfagé é uma aldeiazinha que fica ao lado. Os discípulos foram lá e Jesus disse: é lá que vocês encontrarão. E por que eu estou dizendo isso? Não importa onde você se esconda, meu irmão, Deus sabe exatamente onde Ele vai lhe encontrar. Não importa quantas vezes você tente se esconder. Foi assim na Bíblia, no Salmo 139, verso número 7. Davi, ele compõe o salmo e diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Salmo 139, 7. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Davi estava dizendo: não importa aonde eu vá, Deus sabe exatamente onde eu estou. Deus sabe exatamente onde eu estou. E quando a gente olha para os exemplos da Bíblia Sagrada de pessoas que estavam escondidas, Deus acha. Ô irmão, olha para cá. Tenta se esconder não, Deus te acha, viu? Foi exatamente o que aconteceu com Saulo. Em Atos capítulo número 9, o Senhor chegou para Ananias e disse: Ananias, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo. Ele está orando. Deus sabia exatamente onde Saulo estava. Foi exatamente o que aconteceu com Gideão. No livro de Juízes, capítulo número 6, verso de número 11, o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Olha só quantas características geográficas. O anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho. Qual carvalho? Que está em Ofra. Onde? Que pertencia a Joás, família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Gideão estava malhando trigo escondido. Malhar trigo é debulhar o trigo. O trigo é mais ou menos como um milho, e debulha para poder fazer os grãos e fazer a farinha. E Gideão estava lá, escondido, de cócoras provavelmente. Lagar era um tonel que colocava as uvas lá e pisava para fazer o vinho. Agora imagina Gideão com os feixes de trigo atados, escondido aqui, olha, debulhando trigo, e de vez em quando ele olhava para ver se vinha midianita, e abaixava e debulhava trigo, e olhava e vinha: será que vem um midianita por aí? Por quê? Vocês sabem que naquela época
O povo de Deus estava refém dos midianitas, e toda a vida que eles iam plantar, toda a vida que eles iam colher, os midianitas vinham e tomavam a safra tudo. Gideão escondido, mas ele não conseguiu se esconder de Deus. Gideão escondido com medo dos midianitas, mas adivinha, não importa o medo que faça você se esconder, você tem um Deus que lhe acha, meu irmão. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus vai achar você. Aponta o dedinho para ele, aponta assim e fala: Deus vai achar você. Você está querendo se esconder e Deus vai achar você, viu? Você quer se esconder aí nessa cadeira, muito bem sentado, mas Deus vai achar você. Quem foi que achou Davi lá atrás dos campos? Foi Deus. Quem foi que achou Saul atrás das bagagens? Diga comigo, foi Deus. Vamos lá, eu vou perguntar e vocês respondem. Quem foi que achou Gideão malhando trigo no lagar? 40% mais alto. Quem foi que achou Davi lá no meio do campo? Quem foi que achou Saul atrás das bagagens? Quem foi que achou Moisés pastoreando ovelhas no deserto? Quem foi que achou você no culto da igreja Pão da Vida? Foi Deus, meu irmão. Foi Deus. Deus acha. Aí talvez você diga: pastor, achar um cara numa aldeia é fácil. Achar no campo é fácil. Achar numa casa é fácil. Se eu for na sua casa, eu vou encontrar você, sim ou não? Se eu for na sua casa, eu vou encontrar você, sim ou não? Provavelmente eu vou encontrar você. Se eu for no seu local de trabalho, eu vou encontrar você, sim ou não? Então vamos lá, eu dei exemplos de caras no local de trabalho, em casa, no campo. Deixa eu dar um exemplo mais difícil. Tem um cara na Bíblia chamado Jonas. Jonas chegou e disse: amanhã eu vou dar um perdido. Amanhã nem mamãe me acha. Jonas está lá, Bíblia de Gabriel, Jonas capítulo número 1, vai estar escrito: amanhã nem mãe me acha. Vou sumir, vou dar um perdido, ninguém me acha. Amanheceu, Jonas chegou lá no porto, disse: me dá uma passagem para o canto mais longe que você tiver. Você quer ir para onde? Tanto faz, o mais longe, me tire daqui, pelo amor de Deus, quero sumir. Aí o cara olhou e disse: que a 15 minutos vai partir um navio para Tarsis, você quer ir para lá mesmo? Comprou a passagem. O navio começou a sair, disse: vou deixar mais difícil, vou entrar aqui dentro do porão do navio, vou me trancar e vou tirar um cochilo, ninguém me acha. O navio começou aí, quando começou aí, seguindo rumo a Tarsis, quando de repente uma tempestade começa a chacoalhar o navio. Jonas lá embaixo tirando o melhor cochilo da vida dele, e os cabas lá em cima perreado, e rebola carga, e rebola alimento. Meu Deus do céu, os cabas lá, minha Nossa Senhora, chega aqui, rebola tudo pro lado, vaga. Meu Deus, nós vamos morrer, acabar com tudo. E ele disse: eu não sei, nós não. Você crê em quê? Aí o cara disse: não, eu sou budista, então ora aí pro Buda. Aí perguntou: e você é de quê? Eu creio em Padim Padicício, então ora pro Padim Padicício aí para ver se essa tempestade acaba. E ele até começou a perguntar as religiões do povo. E disse: vamos tirar a sorte aqui, porque vai que é Deus que está com raiva da gente. Tira a sorte, dá em quem? Bate lá na porta. Jonas sai, com os olhos cheios de remela. O que foi, homem, pelo amor de Deus? Tá vendo não a bagaceira aí ao redor, aí o mar aí querendo devorar a gente? O que é isso? Aí Jonas disse: é culpa minha. Foi mal, galera, é culpa minha. Por quê? É porque eu sou um servo do Deus, eu temo ao Senhor verdadeiro. Está lá em Jonas capítulo 1. Aí os cabas ficam desesperados. Quer dizer que tudo isso é por culpa sua, Jonas disse. E nós faz o quê? Joga-o dentro d'água. E você não vai morrer não? Como é que você vai rebolar você dentro d'água e tu não vai morrer? Ele disse: eu conheço o cabo lá em cima. Eu não vou morrer não.
porque Ele tem um plano na minha vida, eu não vou morrer. Essa tempestade aí é porque eu fugi do plano dele para a minha vida. E como foi? Eu deveria ir pregar a Nínive arrependimento, mas como eu não queria ir, eu peguei a passagem para o lugar mais longe que eu podia ir, e quem dançou foi vocês. Os cabas resistem, fica com pena do pobre, mas daí a tempestade piora. Vai lá, pega Jonas, rebola dentro d'água. Pela primeira vez em toda a história da humanidade, Uber. Jonas não chamou o aplicativo, mas o Uber estava lá esperando. Creio eu, não diz a Bíblia, que eu penso que quando rebolaram o peixe já estava assim, ó. Pastor, era uma baleia, a Bíblia diz que é um grande peixe. Agora eu não sei o que é que se Jonas teve tempo de desenhar qual era o peixe de verdade, mas era um grande peixe. Se era baleia, se era um tubarão grandão, não importa, mas era um grande peixe. No capítulo número 2, a Bíblia diz que Jonas, do ventre do grande peixe, clama ao Senhor. E depois de uma oração, adivinha onde é que o grande peixe vai deixar Jonas? Meu irmão, você não consegue fugir não. Deus vai achar você, meu irmão. Talvez você esteja vivendo uma tempestade muito grande, mas é só Deus querendo achar você. Tempestade serve para Deus achar Pedro no meio dos discípulos. No meio da tempestade, Deus vai dizer: cadê os de verdade? Então não adianta a gente. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que Deus sabe exatamente onde a gente está. Para aquele jumentinho, Jesus disse: ele está lá naquela aldeia. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: cuidado, Jesus sabe seu endereço. Segunda coisa que a Bíblia nos diz, além de falar que ele está lá naquela aldeia, a Bíblia diz que ele está preso. Ele está o quê, igreja? Ele está o quê, igreja? Além de falar o lugar exato onde o jumentinho estava, Jesus sabia como ele estava. Sabia exatamente como ele estava. Essa noite eu não faço a mínima ideia. Eu não conheço todos aqui. Graças a Deus, a Pão da Vida é uma grande família. E é fisicamente impossível conhecer a realidade de cada pessoa. Os que eu conheço por alto. Eu não sei como você está. Não sei como está o seu coração. Não sei o que você está passando, o que você está sofrendo. E se eu soubesse, a única coisa que eu ia poder fazer era informar para Jesus, por meio de uma oração. Pastor, o que é que você está dizendo? Quem precisa saber como está a sua vida, já sabe. Então a primeira coisa que a gente faz quando Deus nos chama é: o Senhor não está vendo onde é que eu estou não? Como é que o Senhor me chama para fazer alguma coisa? O Senhor não está vendo onde eu estou não? Aí Jesus disse: eu sei onde você está. Aí qual é a segunda coisa? O Senhor não está vendo como eu estou não? Como é que o Senhor quer me usar se eu estou liso? Olha para o irmão que está do seu lado. Não fala nada não. Está liso. Pastor, é sério. Ele está orando para que essa palavra seja uma palavra de providência, meu irmão. Ele veio para o culto hoje e diz: Deus usa o pastor Gabriel. Olha aí, achei mais um. Deus sabe como você está. Se você está triste, se você está feliz. Com o jumentinho ele falou: ele está preso. E talvez seja exatamente essa circunstância. Você tem um Deus que sabe todos os detalhes. Marcos é quem vai dar mais detalhes. Em Marcos 11, verso número 4, diz assim: então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Marcos dá detalhe dizendo do local onde ele estava, preso do lado de fora, preso no portão da entrada da aldeia. Deus sabe como você está. Foi assim exatamente com Agar. Em Gênesis capítulo número 16, verso número 7, se a galera da projeção puder me ajudar. Gênesis 16, verso 7 diz assim: quando o anjo do Senhor a encontrou, diga comigo, a encontrou, um pouquinho mais alto, a encontrou, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Verso de número 11: e o anjo do Senhor continuou:
você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: o Senhor ouviu o seu grito de aflição. No verso de número 13 diz: então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que me vê. Tem noção que é isso? Agar não tinha nada a ver com a história. O que eu me encabulo é porque às vezes a gente não entende o poder dos relatos da Bíblia. Tem pessoas na Bíblia que não eram para receber milagre. Olha para cá, irmão, para cá, por favor. Tu tem noção que tem gente na Bíblia que não era para receber, que não era para ser atendido, que não era a vez dele, e esse povo recebeu. Tem uma galera esperando na fila. Como é que você se sente? Alguém aqui já estava numa fila do banco, uma fila de algum lugar de atendimento, e veio uma pessoa e passou na sua vez? Já aconteceu com você? Se não aconteceu com você, é porque você foi a pessoa que passou na frente. Você está aqui na fila esperando para ser atendido, aí vem uma pessoa, contornou a fila todinha e entrou. Aqui e acolá, quando eu vou no Detran, eu vejo isso. Eu estou lá, chego lá 6 horas da manhã, pega a fichinha e fica sentado. Aí quando você chega para ser atendido, o pobre do segurança diz: já pegou a ficha? Eu falei: já. Aí ele olha e diz: não é essa não, é a outra. Essa ficha é para você vir falar comigo. Nada a ver com a história de Jairo. Mas ela disse: se eu tão somente tocar na orla do seu manto. Outro exemplo, a mulher cirofenícia. A mulher não era nem povo. Biblicamente falando, não era nem gente. Como assim, pastor Gabriel? Que palavra dura. Jesus Cristo que disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Basicamente Jesus estava dizendo: a sua vez não é agora. Não é lícito eu pegar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher disse: Senhor, não estou querendo o pão da mesa não. O Senhor sabe que eles, os filhos, não estão comendo o pão todo. Eu sei que não é lícito eu pegar o pão e dar para mim. Mas será que não posso me alimentar das migalhas que caem da mesa do meu Senhor? Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja conforme a tua vontade. A Bíblia diz que na mesma hora a filha dela foi curada. Pastor Gabriel, o que é que você está querendo dizer com isso, irmão? Se aquela mulher da patente de escrava, gentílica, se aquela mulher somente com a migalha conseguiu tudo o que ela desejava em oração, e nós que estamos com o pão da vida todinho na mesa, meu irmão. Hoje a nossa patente é patente de filho. Nós não é mais um cachorrinho que fica olhando esperando o carinho de Jesus, não. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos que lhe receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Cutuca o teu irmão e fala assim: Deus sabe como você está. Ele sabe. Foi o que aconteceu com Manassés. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 33, verso 10. Galera da mídia, me ajuda, por favor. Segundo Crônicas 33, 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles um comandante do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e levaram-no para a Babilônia. Quem era Manassés? O filho do rei Ezequias, um dos reis mais prósperos da história de Judá. Só que Manassés não seguiu o caminho do pai. Manassés, você tem ideia como ele era ruim? Ele matou o profeta Isaías, o Isaías da Bíblia, cerrado no meio. Além de ter matado o profeta Isaías cerrado no meio, ele pegou os próprios filhos dele e passou no fogo, jogou na fogueira. Os próprios filhos ele matou em sacrifício ao Deus Maloque. O cara era ruim, irmão. Uma desgraça de rei. E por causa disso ele foi levado cativo. E olha só o que acontece. Na continuação do texto diz assim: ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor,
E o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Finalzinho do verso 13 diz: então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Pastor Gabriel, o que é isso, pastor? Meu irmão, nenhum de nós aqui perdoaria Manassés. Irmão, o cara era ruim. O cara matou um dos profetas mais top da Bíblia, o profeta Isaías. O cara matou os próprios filhos, ele não perdoou nem os próprios filhos. E ele estava vivendo exatamente o que ele merecia, estava preso porque merecia. Só que a Bíblia diz que da prisão ele clamou ao Senhor. Não importa a prisão que você esteja, meu irmão, ela nunca será capaz de aprisionar os planos de Deus a seu respeito. Não importa a prisão que você esteja vivendo hoje, ela nunca vai ser capaz de aprisionar os planos de Deus a seu respeito. Nunca. Próximo tópico. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: me leva para jantar. Segura na mão do irmão que está do seu lado, que eu vou profetizar sobre a sua vida. Segura com fé. É resposta de Deus aqui, viu? Se o irmão não está querendo segurar, segura. Ele está querendo tomar a sua bênção. Fala assim para esse irmão: assim te diz. Mais alto, diga: assim te diz, eu. Me leve para jantar. Agora você dá um glória a Deus bem alto. É assim que profeta sela a profecia. Último tópico, para a gente encerrar. Ninguém nunca montou. Davi disse que vai levar a Isla para jantar em casa. Aí quem vai fazer a comida? Ninguém nunca montou. Repita comigo: ninguém nunca montou. Era um jumentinho experiente ou sem experiência? Alguém aqui? Eu não sou um rapaz da roça, eu sou urbano. Eu tenho que falar mais com o Cristiano, a galera que foi criada no interior. Alguém aqui já tentou domar um jumento na vida já? Tem algum irmão aqui? Adriano, acho que você nunca fez isso na vida não. Já tentou montar pela primeira vez um jumento ou um cavalo? Pela primeira vez? Alguém já tentou? A senhora já tentou? Rapaz, a senhora é doida mesmo, viu? Era um jumento ou era um cavalo? Os dois? Olha, meu Deus. Glória a Deus. Ninguém nunca. Achei uma irmã aqui. Fica pro culto da sede para eu pregar com a senhora aqui, dizendo: essa irmã aqui domou um jumento pela primeira vez. Montou e o bicho ficou manso. Não foi ou não foi? Quando a gente passa e interpreta isso daqui, a gente vê que ninguém jamais montou. Só que biblicamente, um animal que era usado para a obra de Deus, ele nunca poderia ter sido usado para nenhuma outra coisa. Pastor, não entendi foi nada. A ovelha que era sacrificada, ela nunca poderia ter carregado nada. As vacas que Davi preparou para levar a arca, nunca carregaram nada. Então quando a gente olha para a Bíblia, quando Deus separava para usar, Ele usava exatamente aqueles que ninguém nunca havia montado, nem nunca tinha levado carga. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Quando a gente olha para a Bíblia, olhando para a Bíblia Sagrada, nunca ter feito é o que mais lhe qualifica. É doideira, não é, irmão? Faz sentido para você? Não. Faz sentido para você? Nunca ter feito é o que mais lhe qualifica para fazer. Pastor, não entendi foi nada agora. Qual foi o gigante que Davi matou antes de Golias? Qual foi? Qual foi o mar que Moisés abriu antes do Mar Vermelho? Qual foi? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nunca ter feito é o que mais me qualifica para fazer. Mas você que está aí sentado nessa cadeira, quando Deus manda você fazer alguma coisa, você diz: eu não sei. É ou não é?
Deus manda você fazer alguma coisa, Deus lhe coloca na prensa, Deus lhe coloca num canto e diz, faça, e você diz, não sei não, nunca fiz isso. Chamar aqui, chamar a irmã Clara para trazer uma saudação aqui no culto. Quando eu chamo os irmãos para pregar, para evangelizar, para cantar, para servir, para ir para a sala, seja para fazer qualquer coisa, a primeira coisa que o irmão me diz, 100%, é, ou não, pastor, nunca fiz isso na minha vida não. E você ia dizer a mesma coisa, né? Ia ou não ia? Olha para o irmão que está do seu lado, você acha que ele ia dar um migué? Ele ia? Tem certeza? Tem cara de tão corajoso. É seu esposo? Ele tem cara de corajoso, eu acho que ele não ia dar um migué. Ia. A realidade é que a gente coloca e diz, Deus, eu nunca fiz. Deus, eu sou incapaz. Olha o que é que diz em Amós capítulo 7, verso 14. Amós 7, 14. Amós respondeu e disse a Amazias, eu não sou profeta. Repita assim comigo, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Aí ele continua dizendo, eu cuido de gados, colho sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vai, profetize ao meu povo de Israel. Eu nem sou, nem estudei para ser e nem sou filho de quem é. Tu tem noção que é isso? Eu nem sou, nem estudei, nem sou filho de quem é e nem queria ser. Mas Deus me disse, vai e profetize sobre a nação de Israel. Quando você chegar e Deus colocar você diante de uma grande obra, meu irmão e minha irmã, não venha chegar para Deus e dizer eu nunca fiz. Porque mais uma vez eu repito, Davi não era especialista em matar gigante. Para matar gigante, Davi me perguntou hoje de tarde, quando eu estava fazendo esse esboço, Davi disse para mim, disse, papai, já que ele não era especialista em matar gigante, como é que ele matou? Eu falei, porque ele obedeceu à voz de Deus. Você não precisa saber fazer não, meu irmão, você só precisa obedecer à voz de quem mandou você fazer. Não precisa saber. Moisés não sabia liderar. Neemias não sabia ser governador, Neemias era copeiro. Neemias trazia água para o pastor quando acabava a água. Deus tirou Neemias lá de Suzã, da corte, colocou ele como governador do povo. Meu irmão, não duvide do que Deus é capaz de fazer na vida de quem não sabe fazer nada. Doideira, né, irmão? Pastor, eu achei que Deus ia usar meus diplomas, meus cursos, minhas habilidades, minhas inteligências, meus pontos lá, meu cashback. Eu achei que Deus ia usar tudo. Não, meu irmão. Deus não lhe escolheu pelo que você é capaz de fazer. Deus lhe escolheu por quem você é. Jesus diz, desprendam e tragam ele até mim. O ápice da liberdade do crente é se tornar escravo de Cristo. Você não é um crente de verdade até servir Jesus. Então, para a gente pensar que está acabando, eu quero que você segure na mão de quem está do seu lado. Coloque essa pessoa de pé. O ápice da liberdade é se tornar escravo de Cristo, cristiano. É ir até Jesus. Jesus não desprendeu você, ó para cá, varão. Jesus não desprendeu você para você não fazer nada. Jesus não desprendeu você do lugar que você estava preso para você ficar parado. Você não é um desperdício do sangue e do corpo de Cristo. Jesus só desprendeu você porque Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Eu queria olhar nos olhos de cada pessoa que está aqui e dizer isso, mas já que eu não posso, eu quero que você segure na mão de quem está do seu lado. Olhe nos olhos azuis cor de piscina dessa pessoa que está do seu lado. Não, olhe, dá uma encarada aí nessa pessoa, dá um olhar e fala assim: Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Pastor, qual é o último tópico, pastor? Se alguém perguntar, o Senhor precisa dele. Você tem noção do que é isso? Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Deus precisa de alguém, meu irmão.
Mas se alguém perguntar por que você está indo, ou se alguém lhe perguntar porque Deus lhe soltou, lhe perdoou, lhe trouxe para cá, o que vai responder? O Senhor Jesus precisa dele. Rapaz, isso é muito forte. Ele podia fazer sem você. Ele podia fazer a obra sem a sua ajuda. E você dormir e acordar e está tudo feito. E está tudo bem. Todos nós aqui sabemos que se Deus enviasse os anjos para pregar, eles pregariam muito melhor do que a gente. Todos nós sabemos que se Deus quisesse, Ele teria querubins. Quando Pedro estava lá, pega a espada, dá uma cutelada assim no ouvido do pobre do soldado, que sai a orelha fora. Jesus olha e diz: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai que mandasse 12 legiões de anjos. Se Jesus quisesse, tem legiões de anjos de prontidão. Um Gabriel tem lá no céu que é muito melhor do que eu, irmão. Tem um Gabriel lá no céu, dessa altura aqui, assustador, de veste branca, mensageiro. Foi ele que anunciou que Maria ia ficar grávida, que João Batista ia nascer, muito melhor do que eu. Mas se Deus quer usar o Gabriel de barro, pecador e falho, fazer o quê? Pastor, por que você está querendo dizer isso? O Senhor precisa do jumentinho. O Senhor precisa. Se quando você estiver indo cumprir o propósito, alguém olhar para você e diz: você não pode. Irmão, sério. Se quando você estiver indo fazer a obra, se quando você estiver indo fazer aquilo que Deus planejou para você, se quando você estiver indo rumo ao cumprimento fiel, alguém olhar para você e querer dizer: não leve ele não, ele tem que ficar preso aqui. Não leve ele não, ele tem que ficar parado aqui. Qual é a resposta que Jesus mandou os discípulos darem? A única resposta é: o Senhor precisa dele. Então quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a orar. Pastor, qual é o propósito dessa palavra? O propósito dessa palavra é acordar você para uma realidade onde Deus quer te usar. Quem é você? Você é como esse jumentinho. Não tem tanta habilidade, não tem tanta força. Tinha muito melhor do que você, tinha muito mais sábio que você, tinha outros muito melhores. Isso é verdade. Mas Deus sabia o seu endereço. Essa palavra é exatamente para você. Talvez você esteja dizendo: pastor, será que essa palavra é para mim? Deus que lhe trouxe até aqui nesse culto, meu irmão. Essa palavra não é para quem ficou em casa. Essa palavra não é para quem você está pensando. Essa palavra é para você. E Deus está dizendo para você: eu sei onde você mora, eu sei como você está, e hoje eu estou desprendendo você para trazer você até mim. Tem muita gente que ressuscitou igual Lázaro, mas ainda está atado. Quando Lázaro ressuscitou, ele saiu da caverna, saiu lá do sepulcro. Jesus falou para os seus discípulos: desatai ele. Tem muita gente que já ressuscitou para uma nova vida em Jesus, mas ainda está atado, ainda está preso. De que adianta você aceitar Jesus e continuar preso? De que adianta você aceitar Jesus e continuar atado? De que adianta você aceitar Jesus e não ter o privilégio de servir a Ele de todo o seu coração? De você orar e os enfermos serem curados, de você abrir a boca e as pessoas da sua família sentirem a presença de Deus na sua vida, de você ser usado como um canal de bênção na sua casa, no seu local de trabalho, na sua igreja. Deus está liberando uma palavra: onde você pisar a planta do pé, eu lhe darei, será abençoado como terra, como herança. Pastor, quem sou eu? Ah, meu irmão, eu não era nada. Você não é nada. Mas Deus disse que precisava de você. Não importa não, meu irmão, o que importa é quem Ele chamou. Você tem noção que não importa quem você é, importa quem Ele chamou?
Se o dono do mundo chamou você, não importa se você é um príncipe ou se você é um mendigo. Se o rei lhe chamou, não importa se você já é um soldado preparado ou você é um aleijado que está escondido. Você lembra da história de Mefibosete? Quando o rei chama, meu irmão, não importa se você é aleijado, se você é bom, se você é doente. Aleluia. Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, com o nosso coração na sua casa, na sua presença. Pai, nós estamos aqui nesse lugar, pedindo, meu Deus, nos usa.